Louvado seja Jesus, é o nome acima de todos os nomes, sentou-se acima dos anjos, domina o globo terra e tudo que nela habita. Primeiro eu saúdo aos amados irmãos com a imensa paz do Senhor. Amém. E aos senhores ouvintes dessa localidade, também com a santa paz em que só Cristo pode dar. Não saúdo com a que o mundo dá. O mundo não pode gerar essa paz interna que só quem tem Cristo pode ter. Podemos conviver em sociedade, dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, social, mas a paz que o mundo precisa só se encontra em Cristo. E é claro que sem Cristo nada poder fazer. Fazemos uma oração para que o Senhor venha, que nós venhamos apresentar o culto ao Senhor, certo? Soberano Deus e Pai Deus, Criador do céu e da terra, tudo que nela habita, fizeste tudo pelo teu amor, pela tua vontade, pelo teu verbo, pela tua palavra. Pois tudo se consiste porque o Senhor verbalizou. Até nós que acordamos pela manhã, foi o Senhor que condutou pelo seu oxigênio, dilatou os pulmões de todos. Eu digo todos, seja ímpio e justo, porque o sol e a sombra é para todos. Mas ele acordou os que tinham que acordar, já não estão mais aqui. Alguns estão só chorando, mas nós prosseguimos pela manhã e ali no nosso quarto dobramos o joelho já, orando e de pé, engrandecendo e falando dele, dizendo que ele é o nosso Senhor. Saímos dos nossos quartos ali, alguns vão os que fazeres, alguns vão trabalhar coberto, guardado por ele, mas se segue-se ali o dia e vem ao meio-dia, assentamos e comemos, coisa que alguns não fizeram. Alguns não chegaram até o meio-dia, acordaram, mas não desceram amanhã. Mas nós sentamos na mesa, comemos e levantamos e vimos o entardecer. Ele contemplou os que desceram o entardecer e ao anoitecer ele nos convocou para quê? Estamos aqui exaltando e glorificando o nome dele, dizendo que ele é o nosso Senhor, o nosso mentor, o nosso ajudador, a quem devemos exaltar com o fôlego da vida. Por isso estamos aqui para glorificar e exaltar e convidando você em oração para que você possa vir participar, receber o que ele te deu e dar de volta a ele, é o fôlego da vida. É de graça, por isso que oramos e assim agradecemos nos conduzindo até aqui. E eu creio que tudo que nós vamos fazer aqui, de nosso pensamento, de toda a nossa força, de todo o nosso coração, é para Ele a honra e a glória. Amém. Amém. Certo? Vou trazer uma palavra. Certo? Não sou eu que vou ministrar, o ministro já está na casa também. Certo? É o amado pastor, que aqui é o anjo da igreja. É ele que vai se pronunciar, mas eu vou trazer uma palavra recitória para lutar teu coração. Eu não estou nem aí para festa, para nada nesse mundo. Não me interessa, também não critico. Cada um tem suas particularidades. Mas, aqui em Gênesis 6, olha bem, já habitava, já no passado, na criação, depois que Adão peca lá, desobedecendo a Deus, Deus tira no jardim e vem a geração de Noé, certo? Se você for em Mateus 24, você acha que você foi em Lucas, você acha que eu vou falar aqui. E a Bíblia diz mesmo assim, aconteceu que com os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, nasceram filhos e filhas de Deus, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si as mulheres todas as que escolhiam. E então disse o Senhor: não contendo o meu espírito com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Lembre-se que Noé vai pregar, se não me engano, 100 anos, pregando aí para o povo, e nós estamos aqui. Jesus é 3 anos o ministério dele. E os apóstolos e os profetas tiveram um ano a mais. Mas a equivalência de Jesus é uma longanimidade de 1000 anos. 1000 anos ele faz um dia. E o que é que ele vai dizer? É verdade. Ele vai dizer, certo? Aqui, já não vou passar logo para o verso 5. E viu o Senhor que a maldade, olha só no verso, capítulo 6 do verso 5. E viu o Senhor que a maldade do homem
multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação de pensamento de seu coração era só continuamente. O que você está vendo aí? Olha, continuamente. O homem avarento, presunçoso, soberbo, mercenário, ladrão, assassino e roubador. Se você for para João 10, você encontra Jesus debatendo com quem? Os sacerdotes. Ele está falando com os fariseus daquela época. E ele diz: o ladrão vai matar, se não roubar, destruir. Mas quem foi o primeiro assassino? Caim. Mas o homem vem defraudando a espiritualidade que Deus quer dar a ele. Acha que pode roubar a Deus? Não pode. E aí acontece aqui, de novo eu vou ler esse capítulo. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. Então arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a face, de haver feito o homem sobre a terra, e lhe pensou em seu coração, lhe passou em seu coração, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. Ele que criou tudo. Está vendo que ele tem o poder? É quando às vezes a gente, cuidado, eu estou dizendo, cuidado família, do balduco, cuidado família, do peixe, cuidado família, do ano novo, do peru, cuidado, que se reúne, naquele dia de Noé também tinha reunião. Aí disse o Senhor: destruirei toda o homem que criei. Desde o homem até o próprio dos animais vai sofrer. Que é coisa. Coitado. E até hoje sofre. Uns gostam de animal e os bichinhos vivem. Tem gente que está embaixo da ponte, que dirá os animais. E até o réptil, olha, até a cobra. A cobra que entrou no réptil, rasteira. Até as aves do céu, porque me arrependi de haver feito isso por causa do homem. Noé, porém, aí tinha um homem. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Eita, que maravilha! Que tinha um na brecha, ele tinha família, mas estava na brecha. Não sei se a mulher, os filhos dele, mas ele estava na brecha. Ele estava na brecha, ele estava fechando a fenda. Aí Deus disse: vou visitar o coração desse homem, porque Deus disse: todo o pensamento do homem era má, mas viu que Noé não se contaminava. Tinha todas as mesmas coisas, as mesmas iguarias, mas não comia. Talvez ele preferiu legume. Tinha carne em abundância. Davam-se ano novo. É churrasco. É Natal. Natal é o que Natal? O que Natal? Ceia. Não é não? Aí ano novo é peru. E está todo mundo não entendendo nada. Aí ele disse: olha, então porém achou graça de Noé. Estas são a geração de Noé. Era varão justo, reto em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Você está vendo o que é aí, meu irmão? E está todo mundo pegando, enchendo os poços, eita, e se fartando da gordura, da lã, eita, cada um ao seu pastoreado, cada um dono do seu rebanho. Cuidado, que a Bíblia diz que o dono da lavoura vai descer, e quando ele descer, particularmente, ele vai querer tomar a terra que é dele, que ele que lavra. Aleluia! Ele que lavra. Está pensando que é tu, que estuda, que se forma e que bota um anel no dedo? Tu é dono de nada. Tu quer ser governador na terra, quer ser presidente, quer andar coxinhando no meio de política, quer de tudo. Tu quer estar debatendo
Deus anuncia o dilúvio. Pronto. Está lá em Mateus 24, como o dia de Noé, certo? Mateus 25, chama a gente como virgem. Ele coloca toda a casa de parede, toda a sinagoga é virgem, toda a placa de igreja é virgem. Não, ele está dizendo assim: virgem é todo que dorme. E será que dorme com Deus? Olha o estreito aí agora. Será, minha irmã? Diz assim: papai, velho, meu sono. Ou dorme por dormir? Pois Noé estava ligado com Deus. É o que eu quero dizer nesta noite, família desta localidade. Eu quero lhe trazer um anúncio a mãe, pais, as filhos que geram neto, como eu tenho filhos que geram neto. Eu venho trazer uma advertência nesta oportunidade. É tempo de advertir. Se eu quisesse dar um bonduco, eu ia comprar para dar. As igrejas de grande porte têm dinheiro para dar bonduco a muita gente. Tem dinheiro para dar peru. Mas a salvação quem dá é Cristo. Só Jesus dá essa salvação. Não tem outro meio. Não tem uma igreja fácil, pois a igreja fácil é porta larga. E a estreita e apertada é a porta que Cristo diz: venha por ela. Carregue sua cruz e me siga. Renuncie vós a si mesmo. Olha o problema que eu venho dizer. Então que você venha entender essa coisa, que é a palavra de Deus, o qual examina a vós mesmo e corta para dentro de nós. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos junto a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos junto a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui com esse fôlego. Quem deu fôlego? Com ele. Papai. Muitos não estão com ele mais. Estou embaixo. Mas aí também canta outro louvor. Senhor, sei que é teu este lugar. Todos querem te adorar. Toma tua direção. Ó vem, ó Santo Espírito, espaço preencher. Reverência à tua voz, vamos fazer. Pode reinar, Senhor Jesus. Oh sim, teu poder meu povo sentirá.
aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Obrigado, Jesus. Aleluia. Porque o Senhor foi misericordioso. E ainda em Noé, e daí em diante, da descendência de Noé, tira Abrão. Olha aí que maravilha. Ele tira Abrão para dessa nação fazer uma nação. Ele queria fazer algo de valor. O problema é que Israel não dava valor. E não dava valor, e Jesus teve que vir para enxertar a gente. A gente dá valor, eu dou valor, viu? Quando não dá valor. Também dou. Vamos aqui no hino da harpa cristã, me ajude, 305. Campeões da luz, que diz assim: Saudados santos de Jesus e campeões do bem da luz, dos exércitos de Deus, a batalha pelo céu, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão, ao de receber a fé como galardão. Levai o escudo sim da fé, pois a beleza dura é. Nas promessas temos nós, de jamais lutarmos sós. As flechas do mal combater, mas ao combate até vencer. Olha os campeões do céu, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão, ao lhes receber ao leve como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar. O mal vencendo avançai, aí no ar Jesus cantai, e a salvação farai, ao mais ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão, ao de receber ao leve como galardão. Todo louvor para o Senhor, toda a honra, toda a glória, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Vamos ouvir também os amados irmãos que cada um vão recitar também, certo? A apaixonada palavra que é nos dada em todo o coração, certo? Vamos chamar a nossa irmã Conceição para ela poder estar aqui falando. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Saúdo a amada igreja com a santa paz do Senhor. Amém. Amém. Uma boa noite de salvação. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Estamos mais uma vez aqui reunidos no nome de Jesus. O nome sobre todo o nome. Né? Glória a Jesus. Aleluia. Duas pessoas, Mário e outra. Poderíamos estar em qualquer lugar, mas preferimos estar aqui, reunidos no nome de Jesus, pregando a sua palavra como os filhos obedientes. Glória a Deus. Aleluia. Vou ler aqui Mateus 24. Glória. Mateus 24, olha aí, ó. Sermão profético. Pronto. Versículo Eita, 18. né? Sim, ó. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, e não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão muitos. É verdade. E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é nisto que isto tudo aconteça. Mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios de dores. Então os hão de entregar para seres atormentados, e matá-los-ão, e sereis odiados de todas as gente por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Olha aí, o evangelho está sendo pregado. Aleluia. Da nossa parte estamos sozinhos, estamos pregando a palavra de Deus, indicando o caminho, que o caminho é Jesus. Não há salvação fora dele. Ele veio a este mundo com o único intuito de salvar o que se havia perdido, de dar luz àqueles que estavam nas trevas, né? Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. A profecia de Jesus no Monte das Oliveiras foi dada em resposta a uma pergunta dos discípulos: que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Olha aí. Jesus, a seguir, declarou esses sinais gerais. O decurso da referida é até os últimos dias. Sinais especiais apontando para os dias finais da dita era. Sinais extraordinários que ocorrerão na sua vinda triunfal, com poder e grande glória. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. A demonstração aos santos da tribulação, para que estejam alerta aos sinais que precederão a esperada vinda de Cristo logo após a tribulação. A demonstração a todos
os crentes vivos na pré-tribulação para estarem espiritualmente prontos para um momento inesperado e desconhecido da vinda de Cristo, para os seus fiéis. Glória a Jesus. O arrebatamento da igreja, uma descrição do julgamento das nações depois da volta de Cristo à terra. É verdade, aleluia. Saiba que muitos pormenores da vinda de Cristo. Glória a Jesus. Aleluia. A letra pequena. Estão sendo revelados. Além disso, ninguém até hoje conseguiu elucidar com absoluta certeza todas as profecias bíblicas a respeito do tempo do fim. A palavra de Jesus no Sermão da Montanha das Oliveiras foram dirigidas aos seus discípulos e a todo o povo de Deus daqueles dias e até o fim dos tempos, quando ocorrerá a sua volta triunfante à terra, para estabelecer o seu reino milenial. Quanto aos crentes vivos antes da tribulação, Cristo lhe diz que ninguém pode calcular, nem sequer fazer uma estimativa do dia da sua volta para buscá-los, porque isso deve estar pronto a qualquer momento, porque ele voltará para os levar ao céu. Glória a Jesus, a casa de seu Pai. Uma hora em que não pensas que ele virá. Quanto aos crentes em Cristo, durante a grande tribulação poderão saber com mais certeza o momento da sua vida. Cristo lhe dá sinais pelos quais saberão que a sua vida está muito próxima. Quando esses sinais acontecerem, deve reconhecer que ele está próximo das portas. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus Glória a cita Deus. sinais Aleluia. e caracterização. O decurso inteiro dos últimos dias, que se intensificarão à medida que o fim se aproximar. Os falsos profetas, os liberais religiosos dentro da igreja visíveis, aumentarão e enganarão a muitos. Muitas guerras, fomes, terremotos, serão princípios de dores, de parto, da nova era messiânica que se aproxima. À medida que o fim se aproxima, o povo de Deus será severamente perseguido e muitos abandonarão a sua lealdade a Cristo. O desrespeito pelos mandamentos de Deus, a violência e o crime aumentarão rapidamente e o amor natural e o afeto na família diminuirão. Apesar desta intensa e crescente aflição, o Evangelho será pregado no mundo inteiro. Os salvos permanecerão firmes na fé através de todas as angústias dos tempos. Os fiéis, à medida que vivem o aumento desses sinais, saberão que o dia da volta do Senhor para buscá-los aproxima-se. Glória a Jesus, aleluia. E todos esses sinais estamos vendo aí, né? Pai matando filho, filho matando pai. Eu vi outro dia na internet a filha que prendia a mãe numa geladeira que não funcionava mais, porque a mãe não queria dar dinheiro a ela, não queria dar o cartão. Teve também a mãe que matou o filho pequeno
porque a criança chorava sem parar. Então, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E todos que têm ouvido, que têm olhos, está vendo, mesmo que não seja cristão, está vendo a palavra de Deus se cumprindo. É hora, é tempo de se voltar para Deus. Porque o amanhã pode ser tarde demais. É verdade. É verdade. Nós estamos fazendo a nossa parte. Deus fez a parte dele mandando Jesus. Jesus fez a parte dele morrendo naquela cruz. Foi obediente até a morte. Por nos amar. Né? E somos nós que precisamos de Deus. Não é Deus que precisa de nós. Porque Ele mesmo, Ele é absoluto. Ele é forte, Ele é poderoso, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. É verdade. Tudo Ele pode fazer, se Ele quiser fazer sozinho. Ele criou o universo a partir do poder da palavra dEle, do querer dEle. Criou todas as coisas que existem. Glória a Jesus, aleluia. Cada dia que você dorme e acorda é mais uma oportunidade que Deus está te dando. Não perca essa oportunidade. O dia é hoje. Faça uma aliança com Jesus, porque Ele é o único caminho que se conduz a Deus. Né? Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade que o Espírito Santo de Deus fale em cada coração. Glória a Jesus. Glória a Deus. Tudo Cristo a ti entrego. Aleluia. 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 Tu entregarei. Tu entrega. Tu entregarei. Se por ti gerou bendito, tudo deixarei. Tudo eu deixarei.
irmã com louvor e uma palavra também mencionada do coração para a reflexão de cada um de vós. Mas também a nossa irmã Dora, ela está com a oportunidade de se expressar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Salva a igreja com paz do Senhor. Amém. Eu vou ler aqui em Marcos, capítulo 12, versículo 28. O primeiro de todos os mandamentos. Olha aí. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar. E sabendo que ele tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. E falando Jesus dizia, ensinando no templo, como dizem os escribas, que o Cristo é filho de Davi. O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho, e a grande multidão ouvia de boa vontade. E ensinando-os disse-lhes: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestidos compridos e dar saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nas celas, que devoram os cabos das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. Glória a Deus, amém. Agradeço a minha oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Você viu aí um mandamento composto dado por Deus. Primeiro é amar a Deus de toda a tua força, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, certo? Para que se vá bem diante do Senhor. É verdade, meu irmão. Vou louvar um pouquinho aqui também, certo? Temos ainda um pouco ali de tempo. Tem tempo, vontade. Para a Conceição louvar a Deus, ela louvou muito, já louvar todos. Entendeu? E louvado seja o meu Senhor. Esse mandamento Jesus nos dá para que a gente possa entender qual grande amor de Deus envolvido está sobre, certo? Enviado por Ele sobre Cristo. Mas a terra, ela está vivendo como os dias de Noé. Pelas reportagens, você vê, por tudo que está sendo visto diante da luz do mundo, você vê que o coração do homem se inclina à maldade, à perversidade. A Bíblia recita o homem, porque a mulher foi tirada da costela do homem. Mas a salvação vem por Cristo.
E Deus delegou ao homem recitar a palavra da salvação. E claro, quando ele tem família, justificando agora como o esposo que tem sobre ele, que é Cristo, e ele esposo da família dele para a comunhão. E então, tem um louvor de José de Paulo, e mesmo assim, olha. Abriu lá, né? Porque abriu o som, rapaz. Não, eu bati aqui. Deus criou com um objetivo, cara, uma finalidade. Mas, assim, ó, a família que não tem a paz, quase sempre a tristeza é demais. Os problemas são tantos, a mil desencantos, não vence os empates. Na família onde existe o amor, há no ar o aroma de flor. Sobre ela Deus manda uma auréola de luz. A família que serve a Jesus. Assim, ó. Eu estou feliz, porque eu estou com a família. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família de Deus. Se sinta feliz, eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer. Virada da manhã, brilha o amanhã, o sol sai, a lua vai se pôr, vai dormir e o sol vai nascer. E a família tem que estar ligada nisso, nessa comunhão, no partir do pão, no descer, do alimentar, tudo ali em quarto, porque Deus quer isso. Assim, ó, quando brilha a divina manhã, se reúne a família cristã. Essa oportunidade foi me dada, eu sou grato a Deus, certo? E alerta que foi dado é para que você possa entender que é como o dia de Noé. Esse alerta, eu acabei de cantar esse hino explorando, porque
naquele tempo de Noé sofreu muitas famílias. Então muitos se perderam. Mas não que não foi avisado. Foi avisado. Como os dias de hoje nós estamos neste ponto. Foi erguido este ponto. Como em vários lugares tem outros pontos pregando. Na rede social tem pregação. Você vai no beco, na viela. Você vai no hospital. Eu mesmo que faço um tratamento. Vejo pessoas lá fazendo a obra. Estão avisando até os que estão entubados. Deus, ele tem levado as praças, os becos, as vielas. Não mande Deus. Diga assim, eis-me aqui, como Isaías. Não mande, porque Deus não é mandado e nem recebe ordem. Certo? Que as famílias, os quais os homens virou uma só carne de uma só mulher, venham aceitar enquanto administração de correção para a salvação. Assim como no dia de Noé Deus viu graça, Deus vai ver graça sobre você, sobre tua família, e vai trazer salvação sobre os seus filhos. Mas precisa que você se derrame diante, primeiro aceitando Jesus. Certo? Eu quero chamar para cá o amado pastor Antônio das Neves, é o líder, é o anjo da igreja, ele que vai ministrar hoje, e a seu pastor Maia, mas aprove a Deus a trazer por ele a palavra. E eu vou fazer a oração, certo? Soberano Deus, Pai eterno, Criador do céu e da terra, está aqui, Senhor, o anjo da igreja ao qual o Senhor aprove. Como diz as 7 igrejas, assim escrito está. É o anjo referencial, pois é ele que ministrará a tua palavra. Meu Senhor, eu sei que é o Senhor que tem cuidado sobre ele, sustentado, dado força, acordado, e todo o sustento que provém de dentro para fora do corpo dele, vem dos altos céus. Também para alertar a tua igreja, assim como o Senhor foi com Moisés, na idade, assim como o santo no tempo passado, eu sei que o Senhor é com ele, assim também aproveu nessa data, nesse ano, nesse dia, para ele ministrar não só o meu ouvido, e aos que estão sentados, e aos de fora. Quem tem ouvido, ouça o que vai ser ministrado, para dizer que não ouviu. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito vai falar. Amém. Glória seja dada ao nome de Jesus. O salve da amada igreja com a paz do Senhor. Amém. E a você da live também, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Está na live ouvindo? Glória a Deus. Aqui estamos nós com o dever a cumprir. Estamos cumprindo o dever. Não é? Ir por todo mundo e pregar o Evangelho. É isso que nós estamos fazendo aqui nesta localidade, nesta humilde congregação, onde o Senhor nos deu essa rica e maravilhosa oportunidade de anunciar agora. Aceita quem quiser e quem não quiser não aceita. Não é por força nem por violência. Nem nós estamos aqui combatendo contra religiões, nem denominações de ninguém. Estamos aqui falando que Jesus é o autor e consumador da nossa salvação. Não há outro além dele. Já foi dito aqui, daria até para nós encerrarmos o culto, orar e ir para casa. Né? Porque já foi dito aqui, desde o começo, como estava a raça humana. E no século XXI não é diferente. O que está errado, está certo para milhões. E o que está certo, está errado. Tá vendo? Nós estamos vivendo esse tempo tenebroso na face da terra, mas Jesus está pronto para confortar aqueles que vêm a Ele. É verdade. Ele é o Senhor, não há outro. O homem pode formar os seus deuses, suas invenções, mas no fim, o joelho vai ter que se dobrar diante de Deus. Eita, está escrito. Está escrito na palavra, não tem para onde, quem quer que seja, ele pode ser bilionário, trilionário, não vai levar nada. Não vai levar nada para a eternidade. Deixa para a família que até brigaram, matar um com os outros, mas não leva nada. O esquife dele pode ser o esquife de milhões, olha aí, não adianta nada. O que é importante é o Espírito.
Foi Deus que soprou nas narinas de Adão, aquele homem que ele formou do barro. E deu vida a Adão. Porque ele soprou nas narinas de Adão fôlego de vida. E esse fôlego é dele. Um dia esse fôlego meu ele encerra. De todos nós. Mas nós temos a certeza que Jesus está no centro da nossa vida. Isso é que é importante. Tá? Nós estamos vivendo os dias uma batalha espiritual tremenda na face da terra. Você está vendo os países aí que era um avivamento, está tudo caindo na apostasia. Tá? O homem deixando tudo, porque a riqueza ilude o ser humano. Mas o cristão fiel, ele não vive de ilusão, ele vive da palavra. E assim como foi no dia de Noé, nós estamos vivendo. E aí não vai melhorar não, cada dia você vai ver pior ainda. A ciência está se multiplicando. Está escrito. Está tudo escrito aqui. Né? Está tudo escrito. A ciência se multiplicará. Aí você está vendo a situação. O homem cada dia mais se afastando de Deus. As religiões estão dobrando. Jesus disse para os seus discípulos: as religiões vão dobrar. Se possível for, vai enganar até os escolhidos. Está enganando. Hoje estamos vivendo um evangelho sem renúncia, sem cruz. As denominações estão lotadas. Mas o povo, não são todos, estão pobres espiritualmente. Deus mandou Isaías dizer para o povo de Israel: eles me louvam só de boca, Olha aí. mas no coração está fora de mim. É o que acontece com, não são todos, não é? Tem ainda pessoas, irmãos sinceros. Aleluia. Mas a salvação nossa, quando eu aceitei, estou aqui até hoje, estou ainda na batalha, estamos combatendo. Estou combatendo o bom combate. Quando ele me der fôlego, eu vou falar no nome dele. Que as pessoas queiram ouvir ou não queiram ouvir. Foi assim que Deus falou para os profetas, para Jeremias: fale a minha palavra, que eles ouçam, que não deixem de ouvir. Que um dia vai ter que estar diante de Deus. Todo ser humano. Não adianta aqui, enquanto ele está vivo, ele pode pensar o que ele quiser. Ele pode falar o que ele quiser. Mas depois da morte segue-se para o juízo. Mas enquanto tem vida, nós temos o dever, nós que somos a igreja, viu? Aleluia. Falar de Jesus, autor e consumador da salvação. Só Ele é o caminho A verdade é. e a vida. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. As irmãs Madalena e Maria foram lá no sepulcro. Vê, Jesus estava lá, quando chegou não tinha nada. O sepulcro já estava aberto. Olha aí. Porque Ele é Deus e é soberano eterno. Tudo foi feito por Ele. Nada do que foi feito se fez. Diz o apóstolo João. Não é? Ele veio para Israel. Mas Israel rejeitou. Israel rejeitou a Jesus. Você sabe, todo mundo sabe disso. Faz as festas aí, mas não quer estar dentro da Bíblia. É verdade. Enche a barriga de caruru, de não sei mais o que, não sei mais o que. Peixe você come todo dia. Não tem nada a ver com denominação nem religião de ninguém. Cada um segue o que quer. Mas Jesus, ele veio para restaurar Israel. Nós fomos privilegiados, sabe por quê? Glória,
Jesus foi em busca de um homem chamado Saulo. Aquele homem que perseguia a igreja. Olha aí. Jesus usou aquele homem para que o evangelho chegasse até nós, até vários países. Verdade. Foi através de Paulo. Está escrito em Atos dos Apóstolos. Por isso que é bom ler a Bíblia. Está escrito em Atos dos Apóstolos. Pregou em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E Jesus disse a Paulo: você vai até Roma. Você vai testificar de mim até Roma. Está vendo? Por onde o apóstolo Paulo falou, e Silas chegaram até Roma. Sabe o que ele sofreu? Mas ele não deixou de falar de Jesus. O ministério dos apóstolos era Jesus. Meu ministério é Jesus. Falar de Jesus é o autor e consumador da salvação. Então ele ressuscitou ao terceiro dia. Não morreu, para dar vida eterna a todo aquele que crê nele e aceita ele como Salvador. E permanece fiel a ele. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Que coroa é essa? Vida eterna, com paz e tranquilidade. E vai ter vida eterna com sofrimento também. Está aqui na Bíblia Sagrada. Eu ainda nem abri a Bíblia. Está vendo? Mas Jesus, ele é soberano. Ele veio para o que era dele, os deles recusaram. Recusaram a Jesus. Mas agora, se eu abrir aqui em João, todos aqueles que aceitaram Jesus vão ser chamados filhos de Deus. Aleluia! Vão ser justificados pelo sangue de Jesus. Em Jesus, justificação. Só Jesus derramou sangue. Homem, igual a mim e a você, que teve fome, teve cansaço, foi expulso até da sua própria casa pelos seus irmãos. Zombaram dele, chamaram ele que ele tinha demônio, era beberrão. Está vendo? Mas ele veio com um objetivo, como nós, a igreja do Senhor, não são todas. A placa diz a igreja, mas será que está fazendo o que Jesus determina? É verdade. Hã? Olha aí. Então ele veio, cumpriu o seu ministério, 3 anos e meio, com 30 anos, Jesus começou o seu ministério, se batizou, tudo certinho, aí nos trouxe a palavra de libertação e salvação. Sem mim, nada poder fazer. Aí quando nós aceitamos a Jesus, nós vamos ver que a nossa natureza muda, as nossas atitudes mudam, não é? Se esforçar, que nós temos o Espírito Santo. Como o apóstolo Paulo fala aqui, olha, em Efésios, olha aqui, olha. Efésios, eu vou abrir agora a Bíblia para você ver aqui. Ele disse aqui que João, Jesus veio para o que era seu aqui, olha. Mas a todos, João capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quanto receberam, ó, deu-lhe o poder de serem filhos de Deus. Aleluia. Está vendo? Filho de Deus. Mas em Efésios, olha aqui, olha. Paulo diz que a salvação é pela graça, pelo amor de Deus. Olha aí. As pessoas recusam. Mas quando está enfermo, o primeiro nome é que grita, que fala, é Jesus. meu Deus, Jesus, tenha misericórdia dele. Ele é misericordioso mesmo. É verdade. Ele não veio para os sãos. Ele veio para os doentes. Eu era doente. Eu também. Jesus fala espiritualmente. Quantas pessoas espiritualmente estão doentes? Hã? Quantas? São milhares. Mas a salvação é pela graça, ninguém paga nada. É só você ser fiel. É verdade. Eu andava pelas ruas da cidade, olha aí,
procurando esta tal felicidade. Pelos bares eu vivia, procurando alegria, mas só encontrei maldade. Ô tristeza, né? E quando tudo ia chegando ao fim, ô glória, no meu caminho brilhou uma luz. Eu quero ovelha perdida, e eu quero a ovelha perdida. Hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Eu quero a ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Aí eu cantar. Nada me separa deste amor, nada, nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou. Caminhando eu vou, caminhando eu vou, com Jesus até o fim. Olha aí, sente muito bom me alegrar por ter esse caminho a seguir, por ter este caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Tá vendo? Nada vai me tirar. Aleluia! Foi esse amor de graça que Ele me deu. Não paguei nada. Eu tomei a minha decisão, como você também tomou a sua decisão. É verdade. Todos nós tomamos a nossa decisão. A decisão é de cada um. Agora tem que ser fiel a Ele. Tem que ser sincero para com Ele. Não ir atrás de facilidade. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Que mundo é esse? Essa sociedade que nós estamos vendo aí na UTI, cheia de invenções, até as denominações, cheia de invenções que o homem inventa para poder ganhar dinheiro no nome de Jesus. Vai ter que dar conta lá dele, não é comigo não, vai ter que dar conta a ele lá. Olha aí! Tá? Mas Paulo diz aqui aos Efésios, diz para nós, para mim, quando eu abro a Bíblia, eu não falo somente para os irmãos não, ela fala para mim primeiro. Aleluia! Ela fala para mim. Eu tenho que viver o que ela determina. Tá? Quando Jesus teve encontro com Saulo, e ele perguntou: quem és, Senhor? Olha, Saulo era um fariseu que estava perseguindo a igreja. Olha Tomou carta para ir para Damasco, buscar os irmãos presos, manietados. E ele dizia assim: as mulheres eu vou trazer arrastando pelo cabelo. Mas quem serve a Jesus é protegido. Aleluia! É guardado embaixo da sombra. Aí Saulo pensou de uma maneira e Deus estava pensando de outra. Ele ama o que é dele, agora tem que ser sincero para com ele. É verdade. Nesse mundo de corrupção que nós estamos vivendo aí, o que está errado para milhões está certo. O que está certo está errado. É verdade. E o povo está lá com o irmão, leu aqui, o pastor leu aqui, em Gênesis. Deus olhou e disse: o homem só tem maldade. E a perversidade no século XXI está caminhando nos quatro cantos da terra. Tá mesmo, tá aí na minha face. A perversidade de Paulo estava na mente dele. Ele pensou que ia trazer os irmãos amanietados, presos. Aí Jesus se encontrou com ele e disse: ah, Saulo, 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 por que você me persegue? Ele disse: quem é, Senhor? Olha, quem é, Senhor? Essa voz é de alguma autoridade. Eu preciso saber quem é esse homem. Jesus se identificou para ele como? Eu sou Deus? Eu sou Jesus. Eita, a quem você persegue? Saulo estava lá vendo Jesus ser maltratado, chicoteado, espancado. Ele consentiu na morte de Estevão, diácono, fiel. Olha aí. E o inimigo não gosta do cristão verdadeiro.
verdadeiro. É verdade. Gosto daquele cristão que fica em cima do muro. Pula para um lado, pula para outro. Tá? Faz tanto faz como tanto fez. Quem é, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus. Que você está me perseguindo, olha, perseguindo aí. Os irmãos é a igreja de Jesus. Aí nós somos a igreja de Jesus. É por isso que nós falamos aqui nessa humilde congregação. Tá? Para essa família abençoada que está através deste aparelho de som chegando até no seu lado abençoado. Não vai ter desculpa. Não tem desculpa para ninguém. Nós estamos aqui, tá? Com a missão, cumprindo a missão que o Senhor Jesus disse. Ir por todo mundo pregar o Evangelho. Aí Jesus disse para Saulo, duro é para ti recalcitar contra o sacrilégio da cor, se não aceitar. Tem um bocado de gente que não aceita. Vai ser duro na eternidade. Mas quando está lá dentro do esquife, a família está toda rodeada e diz, ô Deus, bote ele em um bom lugar. Jesus disse, não turme o vosso coração, mas crede em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Aleluia! Está vendo? E aí agora? O ser humano está rejeitando Jesus e abraçando os deuses que os homens fabricam. É assim desde o começo do mundo. É assim desde o começo do mundo. Não é diferente não. Mas o Senhor tem uma igreja fiel. Tem o joio e tem o trigo. Mas tem uma igreja fiel que prega a palavra. Aleluia! E quando você prega a verdade, ninguém gosta. Ele ama todo pecador, mas aborrece o pecado. Ou vive para Cristo, ou vive para o mundo. Ou faz a vontade de Cristo, ou faça a vontade do mundo. É problema de cada um. Aleluia! Não é problema nosso. A nós cabe falar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqui é a verdade, Jesus. Aleluia! Pilatos, Jesus estava diante de Pilatos. E Pilatos perguntou a Jesus, o que é a verdade? Jesus ficou calado. Olha aí. Nunca pegaram Jesus em corrupção, nunca pegaram Jesus em criminalidade, mas ele veio sofrer pela humanidade. É verdade. Ele tinha que sofrer pela humanidade para perdoar o pecado, aquele que Adão cometeu. O homem, a sua imagem está afastada de Deus. Olha aí. Ele só tem uma reconciliação quando ele aceita Jesus e permanece fiel. Chama-se justificação em Cristo Jesus. Só ele pode dar. Pastor nenhum pode dar. Pastora, sei lá. Denominação não pode dar. Só Jesus. É você que é fiel. É eu que tenho que tomar uma decisão. Ser fiel a Ele. Ter compromisso com Ele. Nós temos que estar no mundo trabalhando, se esforçando, fazendo o que for necessário, limpando o carro, fazendo... É bom, mas não pode sair do foco de Jesus. Aleluia! É Ele que nos ajuda. Temos que pedir a Ele força, sabedoria, saúde, para conquistar. Aleluia! Ele nos ajuda. Ele nos dá força. Então Jesus veio para isso. Justificar o ser humano diante de Deus por causa do pecado. Se lá em Gênesis estava daquele jeito, imagine agora. Olha aí. Imagine agora. Só que Deus não vai mais destruir o mundo com água. A influência maligna. Aí agora é cada um que toma a sua decisão. Ninguém vai fugir da morte. Ninguém foge da morte. Jesus ganhou ela para aqueles que aceitam Ele como Salvador e permanecem fiel. Eu já disse aqui que ele disse na casa dele é muito namorado. Não turbar o coração. Oh. Então Paulo escreve aqui, olha aqui, olha. Olha aqui, olha. Você viu que eu louvar aquele índio, que aquele índio é muito bom. Era a minha vida de primeiro. Antes de eu aceitar Jesus. Prostituto, beber
beberrão, consumidor de álcool. Mas Jesus me salvou, me chegou na hora certa. E até hoje, aqui eu falo dele, não tenho vergonha, não tenho medo. Debato contra as heresias que nós estamos vivendo na face da terra. Homens se irricando com o nome de Jesus. Mentindo, inventando coisas para poder chamar o povo por dinheiro. Naquele tempo era assim o sacerdote. Olha aí. Naquele tempo era assim. Olha aqui, olha. Vos vivificou, tá vendo? Deu nova vida. Paulo escreve aqui, olha, em Efésios capítulo 2, a salvação é pela graça. É gratuita. Tá vendo? Olha aqui, olha. Vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, que não agrada a Deus. Tem que trabalhar? Tem. Sustentar a família é bom. Teu carro é bom. Tudo dentro dos conformes do Senhor Jesus e de Deus. Fazendo a vontade dele. Tá vendo? Aqui, ó. Pecados em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Quantas pessoas estão vivendo o curso do mundo? A mídia está aí corrompendo. A mídia está aí. Se você não tiver cuidado, se você for cristão, cuidado com as novelas que você assiste, viu? Cuidado, viu? Deus está de lá olhando tudo, vendo tudo. Cuidado com o que você está escutando. Viu? As novelas profanas aí. Cristão não pode estar olhando para esse negócio, não. Não é pecado. Sua televisão, não. Cuidado. Cuidado com o que você está vendo. Para não se corromper. Está vendo? Cuidado. Aqui, ó. Segundo o príncipe das potestades do ar. Quem é o príncipe da potestade do ar? O adversário. Ele não ofereceu a Jesus, fez 3 tentações para Jesus. No fim, ele mostrou o mundo, o reino que é dele. Ele disse: tudo isso aqui é dele. Tudo isso aqui é dele. Se você se prostrar aos meus pés, eu lhe dou. Ele dá tudo. Vá para dentro da Bíblia que você vai ver. Ele dá tudo. O mundo está iludido com os prazeres efêmeros, a mentira cambiando. Mas, quando o fôlego terminar, vai ser julgado segundo as suas obras que você fez aqui na terra. É verdade, está escrito. Não escapa nada para ele. Com certeza. Davi fez um pecado que não agradava a Deus, pensou que ninguém tinha se lembrado. Deus está de lá olhando tudo. Ele vê a minha vida, vê tudo que eu faço, vê a sua vida, vê tudo que você faz. Todo ser humano é como um gafanhoto para Deus. Na face da terra. Vê tudo. Olha aqui, vê tudo. Aí as pessoas pensam que está se escondendo de Deus. Vai lá para o Salmo 139 que você vai ver. Ele vê tudo. Ninguém se esconde dele. Aí Davi pensou, fez aquela barbaridade terrível, matou o homem, pegou a mulher do homem, engravidou a mulher do homem. Deus deixou ele à vontade. Ele deixa à vontade. Come aí. Aí Natan foi lá, Deus chamou Natan, deu a parábola que Natan devia dizer a Davi, rei de Israel, segundo o coração de Deus. Está vendo que o homem, como está escrito lá em Gênesis, pensamento do homem é só mal. É só mal. Todo tipo de pensamento. É por isso que o cristão é lavado em pelo sangue de Jesus e tem que dobrar o joelho, ler a palavra de Deus para não cair no encontro de Satanás. Davi caiu no encontro de Satanás.
quem é esse homem? Ele disse a Natan. Natan disse, é o Senhor. Pronto, ele se amoecou todo. Hã? Pessoa que não vê nada. Deus vê tudo. Abra sua Bíblia no Salmo 139 e leia, veja lá. Ele sonda nosso pensamento, nosso coração, nosso sentar, nosso levantar. Homem nenhum vai enganar Deus, está enganando ele mesmo. É por isso que nós, como igreja, temos que falar a verdade. Doa em quem doer. Deus disse para Jeremias: pregue a minha palavra, que eles ouçam ou que deixem de ouvir. Pregue a verdade. Profeta sofreram muito, Jesus sofreu, apóstolo sofreu, e o verdadeiro cristão sofre. É verdade. Que as pessoas só querem um lugar onde tem festa, onde tem roda-roda, onde tem bolinha para enfeitar. Os homens estão ali na frente, olha, pensando que não vão ser julgados. Se você abrir a Bíblia, meu amigo, lá em Apocalipse, as 7 igrejas. Jesus disse assim: João, escreva isso aí. Eu sei as tuas obras, ninguém vai esconder. Eu sei o que você faz, o que você fala. Eu que não falo é verdade, dói até para mim mesmo. Dói. Mas eu tenho que aceitar. Porque o inimigo está aí oferecendo as mazelas. Aqui, ó. Aí Paulo vai continuar. Este mundo, segundo o príncipe das trevas, da potestade do ar, do espírito que agora opera no espírito da desobediência. Não, eu estou fazendo isso porque Deus aceita. Lá atrás disso. No dia de Noé também comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, não estava nem ligando aí. Não estava nem ligando. Aí a mídia, a sociedade, aí enche a cabeça do cidadão. Até cristão cai nesse esparro do demônio. Então é por isso que nós temos que estar bem atentos. Ninguém vai enganar. Jesus veio para restaurar. Ele veio para isso, não veio para outra coisa não. Ele veio para restaurar o ser humano caído no pecado, na desobediência. Na desobediência. Todo mundo quer Jesus. Todo mundo tem Deus, não é não? Pergunte quem tem o diabo. Ninguém. Todo mundo quer Deus, mas não faz a vontade dele. É ou não é? Não faz a vontade. Ele disse: vinde a mim, todos estão cansados e oprimidos, eu pus alívio. Eu estava cansado. Fui lá, ele me aliviou. Aliviou todos os irmãos que aqui estão. Milhares de irmãos na face da terra. Agora sofrem, coitado. Porque às vezes um cristão é rejeitado, ninguém gosta. Ninguém gosta. Quanto mais quando fala a verdade. É verdade. Quanto mais quando fala a verdade. Jamais eu quero corromper a palavra do Senhor. Jamais. De maneira nenhuma. Aqui o que é que Paulo diz? Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, natureza. Está vendo? O cristão, eu andava nessa situação, mas agora mudou. Obrigado. Agora nós mudamos. E você pode mudar também, meu amigo. A oportunidade também é para você. Aleluia. Que Deus me abençoe. É a oportunidade, quando das vezes que nós abrimos essa porta aqui, olha, é a oportunidade que Deus está dando. Agora, a decisão de cada um. É verdade, não é por força nem por violência. Não é por força nem por violência. Mas você está vendo o que está acontecendo na face da terra aí. Olha aí. A maldade cada dia dobrando mais. A iniquidade nem se fala. A corrupção nem se fala. Está tudo escrito aqui. Está escrito em Isaías 53. A justiça nem se fala. Nem isso tem mais.
Está um negócio sério na face da terra. Mas o verdadeiro cristão está dobrando o joelho e está pedindo misericórdia a Deus. Aleluia. Senhor, usa de misericórdia para comigo. Nosso nome está escrito no livro da vida. Está vendo? Isso tudo é importante. Mas as pessoas não querem. O que é que nós vamos fazer? Eu li aqui, ó, que Paulo escreveu. Naquele tempo era o que nós fazíamos, não, mas hoje não. Claro que nós temos a natureza do pecado herdada por Adão, mas nós temos Cristo. E Ele nos dá o Espírito Santo. Aleluia. Para nos ajudar. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Creio. Mas ninguém quer saber disso. Estamos vivendo tempos tenebrosos, tempo de Noé, Sodoma e Gomorra, Apocalipse capítulo 6, versículo 8, vai lá, você vê. Um está se matando com os seus outros. Está aí. Mas ninguém olha, só quer um evangelho fácil. Um evangelho de ter dinheiro. Hã? Mas vai ficar tudo aí. É verdade. Vai se comparecer lá diante de Deus para ser julgado segundo as suas obras que fez na terra. O que o homem planta, isso ele colhe. Se ele não colher aqui, na terra ele vai colher na eternidade. Está vendo, meu amigo? Então a verdade tem que ser dita, crua. Dói até em mim, dói em quem doer. Mas Jesus está te chamando para você ser uma ovelha, você que é ovelha perdida. Volte para a casa do Senhor. O mundo está aí na sua situação tremenda. A enganação está terrível. As religiões estão dobrando. Está enganando até os escolhidos. A facilidade. O Evangelho é renúncia. O Evangelho é renúncia. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. É o Evangelho. Mas hoje o pessoal quer o Evangelho de prosperidade, né? Olha aí. Jesus vai lhe dar um carro, Jesus vai lhe dar uma casa, vai lhe dar uma mulher, vai lhe dar uma noiva. É isso aí. O diabo também dá tudo. Ele dá tudo. Ele dá tudo. É, Conceição? Não é não? Ele dá tudo. Agora só não dá salvação. Salvação é por Jesus. Só não dá vida eterna com paz e tranquilidade. Mas o resto que o ser humano quiser aqui, ele dá. Ele disse para Jesus. Ele disse para Jesus. Mas que Deus abençoe a cada um de vocês. Você que está na live, que Deus lhe abençoe. Continue. Estamos sempre aqui aos domingos na live. Às sexta-feira. Nós fazemos a live aqui nessa humilde congregação. É humilde. E aqui não tem grupos. Mas não tem. Porque nós admitimos certas coisas aqui, o povo não vem. Não tem roda-roda. Não tem as liturgias, né? Eles querem inventar, nós não inventamos aqui. Mas que Deus lhe abençoe, que você está na live, que você tenha uma boa noite, paz e tranquilidade. Nós vamos orar encerrando o culto em nome de Jesus. Amado e soberano Deus. Oh, Deus. Graças te damos por ter nos dado fôlego para falar do teu nome, Jesus. E tudo que foi realizado aqui nesta humilde congregação. Ah, meu amado Jesus. Este aparelho de som chegou no lar das pessoas dessa localidade. Tome em tuas mãos nossa vida, não nos deixa corromper com a tua palavra. Nós vamos falar a verdade enquanto nós estamos vivos. Tome em tuas mãos, Senhor, cada teu servo que aqui estiveram, os que não puderam vir. Oh, tome em tuas mãos, repreende toda enfermidade no meio do teu povo. Dá uma noite de paz e tranquilidade a cada um de nós e você que está na live também. Tenha uma noite tranquila. As famílias dessa localidade tenham uma noite tranquila. Agora precisa tomar a sua decisão, aceitar a Jesus. Abençoe tua serva que mora aqui, guarda ela, livra ela de todo adversário, quebra todo o laço do adversário neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja, e o amor de Deus Pai, assim e seja, a consolação do Espírito Santo seja de todos, amados irmãos. E todos diz, amém. Certamente que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todo dia da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longo dia, por longo desta eternidade do culto, em nome de Jesus. Amém. A graça.